A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson, e nós vamos estar estudando a nossa lição de número 10, que tem como título Adotados por Deus. A nossa lição se trata da revista da CPAD, onde traz como título nesse trimestre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A nossa lição de número 10, ela nos traz o textuário. Lembrando bem, amados, que a lição de adultos, número 10, adotados por Deus, adultos. Muito bem. O nosso textuário nos diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Romanos, capítulo 8, versículo de número 15. Abba, Pai, ou seja, paizinho, né? Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai quer dizer paizinho. É uma frase de carinho, né? Que aqui o Senhor Jesus falou. Abba, Pai, paizinho. Muito bem. A nossa verdade prática nos diz a obra de salvação de Jesus Cristo nos possibilitou ser adotados como filhos amados de Deus. Então, a obra da salvação, através de Jesus Cristo, nos possibilitou sermos adotados. Então, isso quer dizer que se possibilitou, não éramos e não tinha, existia aí uma possibilidade de não ser adotados. Mas através da obra de Cristo, nós tivemos essa possibilidade de sermos adotados. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, no capítulo de número 8, versículo do 12 ao 17. Como de costume, não estarei lendo para ganharmos tempo aqui na nossa lição. Muito bem, imagino que você já tenha lido. Caso isso não aconteceu, faça-o agora para que você possa entender a trajetória da nossa lição para nosso melhor entendimento. A nossa lição ela tem um objetivo específico, que o objetivo específico da lição é explicar que a obra de salvação de Jesus Cristo nos possibilitou sermos adotados como filho. Isso aqui é o nosso textuário, né? Na verdade, é o nosso textuário da nossa lição, tá certo? A possibilidade que nos foi dada através da obra salvadora de Jesus Cristo. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, sendo eles o primeiro tópico, onde vai falar sobre o conceito bíblico de adoção. Nós estarmos estudando sobre o conceito bíblico de adoção. No segundo tópico, a adoção no tempo presente. E o terceiro tópico, a adoção plena no futuro. Vamos estar vendo aí de forma bem explicada, bem objetiva, cada tópico desse que nós acabamos de falar. A introdução da nossa lição, acompanhando na sua revista, nos diz o seguinte: a adoção espiritual é uma bênção proveniente da obra salvadora, da obra salvífica de Cristo Jesus. Então, a adoção espiritual é uma bênção proveniente da obra salvífica de Jesus Cristo. Muito bem. Deixemos a condição de criaturas, servos e servas do pecado, para
vivermos a condição de filhos libertos, que desfrutam todos os privilégios da obra da salvação. Então, outrora, nós deixamos a condição, deixamos aqui a condição aqui de escravos, né? Sabemos que o escravo, aqui essa figura aqui, essa foto nos está representando aqui um escravo, né, acorrentado. Então nós deixamos essa condição, né, para vivermos. Deixamos essa condição para vivermos essa condição, tá certo? Agora nós somos libertos, né, através da obra da salvação. Nós somos libertos, tá? Vivendo, né, desfrutando privilégios. Outrora não tínhamos privilégio, outrora éramos escravos. Agora podemos desfrutar privilégios. Como livres, né? A corrente agora não está mais, ele não está mais acorrentado, mas ele está livre para viver privilégios da salvação. Muito bem. Continuando na nossa lição, embora usufruímos das inúmeras bênçãos desta condição atual, temos a esperança de, num futuro bem próximo, desfrutarmos da adoção plena e gloriosa nos céus, tá? Então, embora ainda nessa vida aqui, nós estamos desfrutando. Tá vendo aqui esta imagem, né? Esta imagem, esse cidadão alegre aqui por desfrutar a bênção atual, mas a bênção, né, com esperança de futuro, da adoção gloriosa do futuro. Qual é a adoção gloriosa do futuro que o crente espera? Receber, né, direto do nosso Senhor, como diz na palavra de Deus, receber as dádivas, né, a coroa de recompensa aqui na glória. Então, somente lá é que nós vamos desfrutar, né, da adoção plena, da adoção gloriosa, total, né, lá na glória que nós vamos receber esta adoção. Muito bem. Continuando aí na nossa lição, agora nós vamos para o nosso primeiro conceito, nosso primeiro subtópico, onde vai tratar de 3 conceitos básicos desta adoção. Olha, o conceito bíblico de adoção, o nosso primeiro tópico aí, vai tratar do conceito bíblico de adoção, e nesse primeiro tópico nós temos aí 3 subtópicos, que vai tratar da condição bíblica e teológica, né, o conceito bíblico e teológico sobre a adoção, o benefício da adoção, qual é o benefício que temos de sermos adotados, e a herança, né, o herdeiro da promessa. Então, isso são coisas que nós vamos estarmos tratando aqui nesta lição, de uma forma objetiva, clara, para que possamos entendermos aí, né, o conceito de salvação. Primeiro subtópico, conceito bíblico e teológico. Olha, no sentido bíblico, o ser humano caído em pecado é uma criatura, tá certo? No conceito bíblico, o ser humano caído em pecado é uma criatura, simplesmente uma criatura que foi criada por Deus. Deus criou o homem. Então, quem criou o homem foi Deus. Agora, somos todos filhos de Deus? Aí é outra situação. Aí já é outra condição que a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá para a condição de sermos filho. Então, criatura, todos nós somos. Agora, filho, precisamos verificar os conceitos bíblicos. Muito bem. Olha, e não filho de Deus, tá certo? Então, no pecado, o homem caído em pecado, ele é uma criatura e não filho de Deus. Não filho de Deus. Ele não é filho de Deus. Ele é atolado em pecado, né, caído em pecado, mergulhado nas coisas terrenas, nas coisas do mundo, mundana, né? Esta foto representa muito bem, né? A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Tudo indica que esse homem está
numa situação de lástima, né, de embriaguez, e ele é uma criatura. Nesse momento ele não está considerando aqui, não é um filho de Deus, né? Não é filho de Deus, mas uma criatura de Deus, criado por Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, então o homem Deus criou. Foi ele que criou o homem, e o que passa disso não é verdade. Muitos dizem aí um monte de baboseira sobre a criação, mas nós sabemos que tudo foi criado por Deus. Deus é o Criador, mas é filho. Para ser filho tem uma condição. Muito bem. Para se tornarmos filhos de Deus, é preciso crer no sacrifício vicário de Cristo. Tá vendo? Aqui, ó. Agora, aqui sim, é uma condição. Para ser filho, é preciso crer no sacrifício vicário de Cristo, que ele fez na cruz do Calvário. Olha, para então ser recebido pelo Pai como filho por adoção. Tá certo? Uma vez crendo, agora aqui, o Pai agora recebe como filhos aqui para adoção. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome. Então, a todos que creem no seu nome, deu-lhe o poder. Tá certo? Deu-lhes o poder de quê? O poder de tornarem filhos de Deus. Então aqui é o seguinte: para a todos quanto receberem, ao que creem no seu nome. Então, uma vez eu atolado em pecado, a Bíblia nos dá o direito de dizermos que aquela determinada pessoa não é filho de Deus. Por quê? Porque não faz a vontade de Deus, porque não está enquadrado no Evangelho de salvação. Então, para isso, precisamos, recorrermos, a nossa situação de lástima, nossa situação de pecado, recorrer a Cristo para sermos adotados como filho, mediante a pregação do Evangelho, o crer no unigênito do Pai. Muito bem. Olha, é um privilégio sermos membro de uma família em que todos passam a chamar e a considerar uns aos outros irmãos em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 14. Olha, toda essa bênção só é possível porque fomos feitos filhos de adoção por Jesus Cristo. Efésios 1 e o versículo 5. Então, aqui é uma bênção, é uma bênção ter o privilégio de toda uma família universal, aqui, esta imagem aqui representando, sermos considerados uns aos outros como irmãos em Cristo. É um privilégio. Toda a humanidade como uma família de Deus, como uma família. Então isso é privilégio. O mundo gostaria de ter esse privilégio, mas existe aí algumas regras básicas, concedido através da palavra de Deus para alcançarmos esses privilégios. Tá, vamos ao nosso segundo subtópico da nossa lição. Nosso segundo subtópico aí, ó, benefício da adoção. Vamos ver quais são os benefícios. Olha, fazer parte de uma família nesse caso da família de Deus, traz inúmeros benefícios. Quais são? Olha, inúmeros benefícios. Nós sabemos que fazer parte de uma família tem benefícios, E quando se trata da família de Deus, aí é muito mais ainda. Olha,
aquele adotado por Deus, ele tem o benefício, olha, de segurança, de confiança, né, de confiança, de se tornar uma pessoa, né, confiança. Ele é uma pessoa que está, né, tem uma confiança. Essa imagem aqui representando uma criança, aqui no colo do seu pai, onde esta criança aqui, ela tem uma total segurança, porque ela está do lado do seu pai. Ela se sente segura, né, quando nós estamos diante de Deus, né, acolhido por Deus, nós nos sentimos assim, seguro, confiança, confiável, porque o pai, o Abba Pai, o Abba Paizinho, como fala lá na nossa verdade prática, né, o Abba Pai, no nosso textual, no nosso textual, o Abba Pai, o Abba Paizinho, meu paizinho, né? Eu estou do lado do meu paizinho, então eu me sinto seguro. Essa criança está se sentindo totalmente segura por causa da confiança que se sente ao lado do pai. Então, olha, o segundo, e sentindo-se pertencimento a uma casa eterna. Ele se sente a pertencer a uma casa eterna, este termo lembra um lugar de refúgio, paz e descanso, tá certo? Então, aqui uma casa eterna nos dá o sentimento, né, de pertencer, de pertencimento, de uma casa eterna. Então, a segurança, a confiança nos traz esse sentido de pertencer a uma casa, uma família, e esta casa, quando se trata da família de Deus, uma casa eterna, um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar de paz, Então é isso que são os benefícios que a salvação, os benefícios de ser salvo e adotados por Deus, tá certo? Nesse sentido, no mundo conturbado que vivemos, encontrar a casa do Pai é um privilégio, alívio e um antídoto contra as perturbações, angústias e aflições nos dias atuais. Além disso, a adoção divina nos tira o senso de inferioridade que o pecado carrega, nos coloca num lugar elevado, tirando-nos a potestade da potestade das trevas e transformando-nos para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor. Primeiro, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Então, o que é isso? Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, a Bíblia diz que ele sai, larga a casa do pai e vai para um lugar longínquo, e onde lá ele se sente, depois de gastar tudo, ele se sente perturbado, né? Ele agora se encontrava num outro mundo, um mundo de lástima, num mundo onde as perturbações, as angústias, as aflições daquele ambiente o afligia, o deixava triste, o deixava sufocado. E agora ele volta para a casa do Pai. Então, conturbado que vivemos, no mundo conturbado que vivemos, encontrar a casa do Pai é um privilégio e alívio. Então, a Bíblia diz que em um determinado momento, ele caiu em si e ele vai ao arrependimento e ele diz: quem dera eu estar na casa do meu pai, onde há abundância de pão e eu aqui comendo as farropas dos porcos. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, amados, aqui é uma questão de lógica encontrar a casa do pai. Agora ele se viu naquela condição, ele agora se diz o seguinte, se eu estivesse lá, eu estava em um alívio, eu não estava passando por essa situação aqui. Ainda mais um judeu, né? Sabemos que o judeu, ele não tem, jamais ele pode, né? Ele era ali para ele tratar de porcos era uma profissão imunda ali para um judeu. E ele se via naquela condição, tratando de porcos, sendo humilhado, né? E lembrou que na casa do pai ele não precisava passar por aquela situação. Então, o privilégio está na casa do pai. Então, que venhamos, né, a cada dia reconhecermos, né, essa dádiva que é encontrar a casa do pai. Uma vez que encontramos a casa do pai, ele recebe sempre a porta aberta na casa do pai. Olha, além disso, a adoção divina nos tira o senso de inferioridade, tá certo? Ele se sentiu, ali falando novamente do filho pródigo, ele se sentiu ali, né, inferior, né, a rotina daquela fazenda, daquela casa que agora ele estava, né? Que o pecado carrega. Por quê? Porque ele agora estava carregando uma larva de pecado, porque ele desobedeceu. Nos coloca no lugar elevado. Então, uma vez que reconhecemos, então Deus nos adota. O Pai o adotou, ou o Pai o recebeu como um filho. O recebeu como um filho. Não que o Pai tinha mandado ele embora. Não, ele de livre e espontânea vontade, ele o foi. E aí, quando ele retornou, o Pai o recebeu. Assim é o nosso Deus para conosco. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para frente. Terceiro subtópico aí vai tratar sobre herdeiros da promessa. Vamos ver o que é isso. Olha, o Espírito Santo testifica ao nosso coração que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo testifica, nos dá a credibilidade que somos filhos de Deus. Tá certo? Nós somos filhos porque fomos adotados pelo Pai. Passamos a fazer parte de sua família e a desfrutar do privilégio de sermos os seus herdeiros. Privilégio de sermos seus herdeiros. Tito, capítulo 3, versículo 7 e Romanos, capítulo 8, versículo 17 nos traz esta referência. Tá certo? Então, o herdeiro, ele tem direitos. O herdeiro tem privilégio de desfrutar de um direito que ele tem. Então, nós, como filho e herdeiro da promessa, temos aqui privilégios, tá certo? Vamos tratar desses assuntos. Fomos adotados, então, quando fomos adotados, passamos a fazer parte da família, da paternidade. E aí vamos ter herdades, né, na propriedade do pai. Né? Vamos estar falando sobre essas propriedades aí para frente. É o seguinte, muito bem. Por meio da adoção divina, deixamos de ser escravo sem herança, sem direito. Então, através da adoção, agora nós deixamos de ser escravos. Tá? O homem deixa de ser escravo do pecado, tá vendo? Essa imagem, ela está aqui representando esse moço aqui, acorrentado como escravo. Uma vez que ele decide a ser adotado, a deixar a casa do mal, ele passa a receber privilégios. Passa a receber privilégios. Olha, para nos tornarmos filhos, portadores de todos os privilégios da casa do Pai. Então, ele deixa os direitos, herança,
deixa de ser escravo, sem herança e sem direito, para desfrutar. Olha, para tornar filhos portadores de todos os privilégios. Não é um único privilégio. Agora ele, como herdeiro, ele tem direito de receber todos os privilégios, né, da casa do pai. Da casa do pai. Ele é igual a ou qualquer um outro filho. Olha, continuando. Logo temos uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, que está reservada nos céus para nós. 1 Pedro 1:4. E o que diz 1 Pedro 1:4? Diz assim, ó, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para nós. Então, né, essa herança. Aqui nós vemos aqui esta coroa, aqui representando esta coroa incorruptível, essa coroa incontaminável, imarcessível, esta coroa que ela não tem, não existe contaminação. Isso é privilégio do salvo. É um direito nosso, um direito do salvo, é receber esta coroa. Muito bem. Agora nós já vamos passar para o nosso segundo tópico da nossa lição, onde vamos tratar sobre adoção no tempo presente. Muito bem. Olha, e nesse segundo tópico também nós temos 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre parecidos com o pai. No segundo subtópico, ser amado pelo pai. E o terceiro subtópico, os direitos e os deveres na adoção. Vamos estar vendo aí de forma objetiva cada um. E o nosso primeiro subtópico nosso primeiro subtópico, nós vamos tratar do assunto parecidos com o pai. O que é isso? Parecidos com o pai. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos, assim como Cristo vamos ver. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí nós, nessa época que nós vamos receber a nossa adoção definitiva. Por quê? Porque agora nós, vamos vermos ele como ele é. Como diz a palavra de Deus, nós agora vamos ver Cristo exatamente como ele é. Nós o veremos. Aqui nesta imagem, nós vemos aqui, ele manifestando na sua glória, aqui na sua glória. Então, nós vamos ver ele como ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda não é manifesto. Agora, nós não podemos ver, não podemos ainda receber esta adoção definitiva. Então, nós somos adotados por Deus. Mas nós vamos nos sentirmos realmente seguros, adotados, como filhos legítimos nesta época. Aqui nós vamos ver realmente como ele é. Aí vamos ver, graças, realmente, valeu a pena. Tanto sufoco que passamos, agora estamos diante do nosso Deus, vendo realmente como o nosso Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, realmente como ele prometeu. Bendito seja Deus. Olha, aguardemos solenemente por esse dia, entretanto, portanto, a imagem de Deus hoje uma vez em Cristo,
esta imagem é potencializada pela manifestação do amor de Deus em nós, porque Deus é amor. Então, aguardemos solenemente este dia. Aqui nós temos, vamos aguardar solenemente, aguardar com muito afinco, com muita esperança, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a promessa. Louvado seja Deus. Por que ele vai cumprir? Ele vai cumprir porque ele não pode negar a si mesmo. Olha, entretanto, portanto, a imagem de Deus hoje é uma vez em Cristo. Esta imagem é potencializada pela manifestação do amor de Deus em nós. Por esse motivo, ele vai nos resgatar, porque ele ama, por causa do seu amor. O amor de Deus. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por esse motivo aqui, fomos adotados como filho, porque ele poderia, olha, amados, Deus poderia salvar a humanidade, poderia salvar, enviar o seu filho, salvar, mas poderia não nos adotar como filhos. Poderia. Lógico que poderia, mas não. Mas ele, o Abba Pai, o Abba Paizinho, como fala lá no texto áureo, nos diz assim, vamos ler de novo o texto áureo. Olha que maravilha. Olha que maravilha o nosso texto áureo. Quando diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, ou seja, pelo qual clamamos Paizinho, Paizinho de misericórdia, Paizinho de amor, Paizinho de graça, Paizinho de glória. Então, amados, este é o Paizinho que nos resgatou. Por quê? Porque ele ama, ele ama. Olha, quem é filho de Deus tem o DNA do Pai, impregnado nele. Em Cristo, somos filhos do mesmo Pai. Isaías 64:8, João capítulo 14, versículo 20. E por isso, temos a garantia da filiação eterna para sermos livres da condenação do pecado. Por que somos livres? Por que a garantia? Por que essa segurança? A segurança de sermos livres? Por causa da adoção, por causa do DNA. Porque temos o DNA. Somos filhos, aqui, somos filhos. Por que filho? Porque foi Deus que nos declarou, foi Deus que nos adotou filhos e temos o DNA. Por esse motivo, nós somos livres da condenação do pecado. Nós podemos falar para o pecado: opa, até aqui, daqui para lá eu não vou mais. Por quê? Porque eu tenho o DNA do Pai e por esse motivo eu me declaro filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É importante, é muito importante isso. Segundo subtópico, ser amado pelo Pai. Ser amado pelo Pai. Olha, o processo de adoção pelo qual passamos ao aceitar a obra de salvação de Cristo é a prova de grande amor de Deus por nós, os seus filhos. O processo de adoção, no qual passamos a aceitar a obra da salvação de Cristo, é a prova do grande amor de Deus. É a prova do grande amor de Deus. Olha, assim a culpa do pecado, as angústias, o medo da perdição, o medo da perdição eterna e a escravidão do pecado não nos afrontam mais, pois em Cristo não há condenação. Não há condenação.
Aqui podemos compreender exatamente o que o apóstolo João quis dizer quando maravilhado, afirmou, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós nos amamos porque primeiro ele nos amou. A Bíblia diz que ele nos amou antes, quando nós estávamos em pecado, lá no lamaçal de pecado, lá no mundo de pecado, no mundo de escravidão, lá no mundo onde éramos considerados trapos de imundícia. Qual é o valor que tem um trapo de imundícia? Você olhar para um trapo, para um monturo. Qual o valor que tem um monturo? Não tem nenhum valor. Pois é, foi assim que nós éramos e Deus olhou para nós e ele nos amou primeiro. Então ele nos amou quando éramos monturo, quando éramos trapos de imundícia, quando éramos monturo, ele nos amou. Então o apóstolo João, quando ele fala assim, ele afirma, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aí é uma expressão como se fosse uma moeda de troca. Então nós nos amamos porque ele primeiro nos amou, nós estamos trocando. Talvez sim, mas o importante é que nós reconhecemos este amor, né, e não trocamos este amor por nada. É isso que nós temos que entender. Nada neste mundo pode nos afastar do amor de Deus. Nada. Nem a grandeza, nem a fome, nem a peste, nem nada, como fala lá em Romanos, né, como fala lá em capítulo 8 de Romanos, 8:31, se não me falha a memória. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Vamos ver se é Romanos, capítulo 8, versículo 31, como diz, nada pode nos afastar do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. É isso aqui, ó. Olha, quando diz em Romanos, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos diz, não dará também como ele essas coisas. Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? E é Deus que nos justifica. É Deus que nos justifica. Então, amados, aqui, ele nos amou primeiro. Né? Não é esse versículo que eu queria ler, mas sabemos que Deus é quem nos amou. E ele nos amou primeiro. Por esse motivo, nós o amamos, porque ele nos amou quando éramos trapos de imundícia. Terceiro subtópico, os direitos e os deveres na adoção. Os direitos e os deveres na adoção. Agora aqui, para sermos filhos, nós temos aqui alguns direitos, mas nós temos deveres também. Tá certo? Nós temos direitos e temos deveres. Nós podemos perder, né, os nossos direitos se não cumprirmos direito o nosso dever. Vamos ver quais são os direitos? Olha, por intermédio da adoção espiritual, os filhos de Deus têm alguns direitos espirituais. Alguns direitos espirituais. Quais são? Olha, foram legitimamente enxertados na boa oliveira. Fomos legitimamente. Ou seja, o que é uma coisa legítima? Uma coisa real. Então fomos enxertados. Isso aqui são os nossos direitos, tá? Nós fomos legitimamente enxertados na videira, que é Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 17. Olha, passaram a ter um novo nome, Apocalipse 2,17.
passaram a fazer parte de uma nova família. Efésios 2,19. Foram emancipados da lei que gera morte. Ou seja, nós fomos, a lei gerava morte, e Deus, pela sua graça e misericórdia, a Bíblia diz que ele nos amou ao ponto de dar o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, todos os povos e raça, desde que tenham aceito a Cristo, todos os povos e raça, desde que tenham aceito a Cristo, o que acontece? Olha, tornam-se filhos de Deus. Tornam-se filhos de Deus sem distinção. Gálatas 3 e versículo 28. Então, e esses são os direitos espirituais. Direitos espirituais. Quais eram os direitos? Nós fomos enxertados na oliveira, e mais na frente nós vamos falar sobre esse enxerto da oliveira. Fomos enxertados na oliveira, né? Fomos enxertados na oliveira, está aqui, ó, que é Cristo. Passamos a ter um novo nome, passamos a fazer parte de uma nova família e fomos emancipados da lei. Ou seja, a lei passa a não nos condenar. Fomos emancipados da lei que gerava morte. Agora, todos, independente de raça, independente de sexo, independente de tribo, independente de qualquer que seja a situação social ou não, né, nós somos filhos de Deus, na medida em que recebemos esses direitos espirituais. Agora, quais são os deveres? Existem os deveres. Olha, mas, da mesma forma que temos direitos, também temos deveres espirituais. Olha, quais são os deveres? Olha, temos aqui, ó, apartar-se do mundo. Apartar-se do mundo e do que é imundo, tá certo? Então, esses aqui são deveres. Deveres, nós precisamos apartar do mundo e do que é do mundo. Praticar a justiça e amar o irmão, tá certo? Você que não tem amado seu irmão, é um direito, é um dever seu. Buscar a perfeição do Pai. Sempre está buscando a perfeição do nosso Deus. A Bíblia diz que Ele é santo e nós temos que ser santo assim como Ele é. Tá certo? Amar os inimigos, bendizer os que maldizem. Tá certo? É difícil. Mas isso aqui é uma condição para sermos adotados como filho, para recebermos o direito. Precisamos praticar esses deveres. Tá certo? Fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 24. E glorificar a Deus por meio de todos esses deveres espirituais. Glorificar a Deus por meio de todos esses deveres espirituais. Muito bem. Então, uma vez que praticamos esses deveres, aí nós recebemos os direitos e nós glorificamos a Deus através dessa nossa prática. Tá? Então, se não praticamos esses deveres, nós não temos o direito, tá certo? Para você receber alguma coisa, primeiro você precisa guardar, não é verdade? Para você ter uma poupança, você não precisa guardar dinheiro? Então, pois é. Agora vamos explicar aqui sobre o enxerto da videira. Em Romanos, no capítulo 11, versículo 17, nós falamos, Romanos, capítulo 11, versículo 17, diz assim, ó, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiros, foste enxertados no lugar deles, e feito praticamente a raiz da seiva da oliveira. Muito bem, o que é isso? A Bíblia diz que éramos jambuzeiros, ou seja, zambujeiros, bravo. Temos aqui uma imagem, né, da oliveira. Esta imagem aqui, ela representa a oliveira. Essa imagem representando a oliveira. E nós vemos aqui os ramos, os galhos que foram enxertados. Temos aqui, ó, o enxerto. Aqui nós temos os zambujeiros,
é zambujeiro. Eu escrevi aqui jambuzeiro, é zambujeiros bravo. Então nós temos aqui o zambujeiro bravo. Aqui nós temos aqui no zambujeiro bravo, nós temos aqui o que éramos, uma representatividade do que éramos antigamente, antes de sermos enxertados. A Bíblia diz que o enxerto sai daqui para ser enxertado aqui, na oliveira verdadeira. E do enxerto da oliveira verdadeira, aqui saem os ramos para dar frutos. Os ramos aqui, ó, os galhos, os ramos. Os ramos são os remanescentes. Os ramos para dar fruto, uma vez que fomos enxertados. Essa foi a obra miraculosa de Cristo para conosco, uma vez que nós éramos trapos, como eu expliquei lá atrás, como trapos de imundícia. Fomos enxertados. Ó, João capítulo 15, versículo do 1 ao 3. E eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o vicultor, ou seja, o agricultor. Tá certo? Então aqui, esta imagem aqui também, representando aqui Deus como o pai, né, o agricultor. E aqui nós vemos, aqui também uma outra imagem, é o agricultor cuidando, né, aqui da terra, cuidando aqui da árvore. Aqui, ó, toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Esta referência não está na lição, tá certo? Essa referência, ela foi um estudo que eu busquei para estar explicando aqui sobre o enxerto da oliveira, o enxerto do zambujeiro, que éramos nós, sobre o enxerto nosso na videira, que é Cristo. Então, busquei essa explicação aqui para termos aqui uma melhor explicação desse tópico, porque esse tópico está falando sobre a videira. Então, eu busquei esse entendimento aqui, esse estudo aqui, para entendermos o que éramos e o que somos, né, baseado no enxerto da oliveira. Ó, toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. Olha, aqui está aqui o avicultor, o avicultor aqui, o agricultor, ele executa essa função. Ele executa essa função, a função de cuidar da oliveira, de cuidar da vara, dos galhos, que foi enxertado, tá? Olha, ele corta. O que não deu fruto, tá vendo? Não dá fruto. Ele corta, tá aqui, ó. A função dele cortar. Aí nós vamos ver aqui que na sequência, e não é no outro versículo, é no mesmo versículo de número 2, ele continua explicando uma coisa muito importante que às vezes nós lemos e não entendemos. Olha, ele diz assim, olha, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais frutos. Opa! Então uma ele corta, a outra ele limpa? É verdade. Por quê? Porque a que não dá fruto está atrapalhando. Ele corta. A que não dá fruto, ele corta. Não deu fruto, ele corta. O avicultor, ele corta isso aqui. Agora, aquela que dá fruto, o que ele faz, a que dá fruto? A que dá fruto, ele limpa. Ele limpa, tá vendo aqui, ó? Ele limpa, ele tira as felugens, tá certo? Ele tira os galhos podres, que é esses galhos aqui que atrapalha. Ele tira esses galhos podres para deixar esta planta produtiva. Para deixar esta planta produtiva. Voltando para a nossa vida, é assim, tá certo? Quando nós nos dispomos a trabalhar na obra de Deus, fazendo as coisas de Deus, Deus está fazendo esse processo aqui conosco, ó, cortando as coisas ruins da nossa vida, cortando as coisas do mundo, cortando as práticas mundanas, cortando o nosso convívio de lástima, o nosso convívio do ego, do velho homem, da velha natureza,
para darmos fruto. Aqui, ó, limpando. Esse processo é Deus limpando para darmos fruto, para dar mais fruto. A árvore que dá fruto, ele limpa. Ele não corta, ele limpa, para darmos mais fruto. Tá certo? É isso. Ó, e ele continua dizendo, o Senhor continua falando, diz assim, olha, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Então, vocês estão prontos. Está limpo pela palavra que eu já disse para vocês. Então, vai ao campo, vai à seara e dê fruto. É isso que temos que fazer. Ir ao campo, ir à seara e dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que aqui explicamos esta parte. Então, agora já podemos passar aqui para o nosso terceiro tópico e último. O nosso terceiro tópico, vamos falar sobre a adoção plena no futuro. Primeiro subtópico, filhos eternos. Segundo subtópico, esperando a adoção completa. E o terceiro subtópico aí vamos falar sobre a casa do Pai. Muito bem. Vamos aqui. Primeiro subtópico, filhos eternos. Embora desfrutemos aqui na Terra dos benefícios da adoção espiritual, a alegria plena dessa realidade se dará somente quando a manifestação plena e literal de Jesus Cristo na ocasião de sua gloriosa vinda. Tá? Então, comentamos aí no primeiro tópico algo parecido disso aqui. Embora aqui na Terra desfrutamos, já estamos desfrutando de alegria da adoção, e é isso que nós desfrutamos hoje, né? Sabemos que somos filho, Deus nos tirou, nos amou primeiro, e hoje nós estamos na Terra desfrutando deste amor, mas o que nos espera na glória, né, é o que não se compara a esta alegria daqui, né? Quando chegarmos lá, é que nós vamos desfrutar da plena e literal, né, alegria que nos dá através de Jesus. Somente na sua vinda, na ocasião da sua vinda, é que vamos desfrutar da adoção plena, da alegria da adoção plena. Essa é a explicação principal aqui do primeiro subtópico aqui do último tópico, né? Como filhos eternos. Como filhos eternos. Tá certo? Olha, continuando aí, quando esta gloriosa realidade celestial ocorrer, então teremos acesso à incorruptível coroa de glória prometida pelas Escrituras Sagradas. 1 Pedro 5,4. Então, quando alcançarmos, né, quando essa gloriosa realidade celestial ocorrer, aí nós vamos ter, né, o acesso à coroa, o acesso ao recebimento, como fala nas Escrituras. Nós vemos aqui esta imagem, aqui o próprio Cristo agora coroando os seus filhos adotivos, os seus filhos, os filhos por adoção, né, somente na vinda de Cristo. Na vinda de Cristo não, aqui no dia, né, da sua gloriosa, na segunda vinda, né, que é no dia da entrega aqui dos galardão. Não entrega dos galardão, não, da coroa incorruptível. Aqui no galardão, sim, no galardão, na entrega aqui, depois do juízo, depois da grande tribulação, aqui que vamos estar recebendo essa coroa. Muito bem. Essa coroa depois do juízo final, na verdade. Depois do juízo final, no último processo aqui da nossa salvação. É verdade que há uma luta interior, luta interna, nos filhos de Deus contra as esperanças, conforme escreve o apóstolo Paulo. Nós mesmo
que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. A redenção de nosso corpo. Então, isto é verdade, que nós sofremos aqui na Terra, né, internas lutas, mas nós temos que permanecer na esperança. Na esperança, aguardando a primícia, aguardando a nossa redenção, a redenção da adoção. E isso foi nos prometido e nós temos certeza que isso será alcançado. Todos aqueles que creem na adoção. Mas prevalece a esperança de que no céu a nossa redenção será completa, perfeita e plena, em que o que é mortal será absorvido pela vida. Tá? Então, permanecemos, temos que permanecer, prevalece, continua, aguenta, segura, como diz o mundo aí, a onda, segura, porque a esperança que foi, tem uma esperança da redenção, porque foi feita uma promessa, e o que prometeu é fiel para cumprir. Nessa época, teremos uma redenção completa, plena e perfeita, né? Onde o que é mortal será absorvido. Então, nada do que é mortal irá prevalecer, mas será trocado por um corpo, né? Um corpo imortal, incorruptível. Tá certo? Temos aqui esta imagem representando aqui o novo céu e a nova terra, na qual iremos desfrutar depois de todo esse processo, de todo esse processo. Amém, amados? Amém? Vamos mais para frente. Um dia, assim como Cristo foi glorificado, nós o seremos. Uma realidade que não se pode comparar com as aflições deste mundo. Não se pode comparar. Bendita esperança. Bendita esperança. Então, nesta imagem aqui, nós vemos aqui Cristo glorificado. E a Bíblia nos dá esse privilégio de dizermos que assim como Ele é, nós o veremos e seremos. Nós veremos e seremos. Né? Assim como Ele é, nós o veremos e seremos. Porque a Bíblia diz que nós seremos como Ele. Nós seremos como Ele. Louvado seja o nome do Senhor, quando recebermos o corpo glorificado. Segundo subtópico, esperando a adoção completa. Olha, embora estejamos adotados na família de Deus, só conhecemos a plenitude do que realmente isso significa quando o Senhor nos ressuscitar dentre os mortos. Então, receberemos a herança completa do Pai Celeste e viveremos eternamente em sua maravilhosa presença. Então, embora nós já somos, declaramos filhos adotados, né, como filhos adotados, mas só vamos conhecer a plenitude realmente de tudo do que isso significa só na ressurreição, só quando formos ressuscitados entre os mortos, só no final, né, que o iremos receber. Aí nós recebemos a herança completa do Pai Celeste. Então é uma esperança. E a Bíblia diz que nada se compara a esta gloriosa esperança, a esta gloriosa recompensa, a esta gloriosa coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que nós precisamos termos, esta esperança. Terceiro subtópico, a casa do Pai. A casa do Pai.
uma vez filhos de Deus, somos peregrinos em terra estranha. Por isso, experimentamos os infortúnios e as dores do tempo presente. Então, somos filhos, estamos em terra estranha, nós estamos no mundo. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, não pertencemos a este mundo, mas aqui no mundo nós enfrentamos os infortúnios, as coisas deste mundo. Então as preocupações, esta imagem aí deste moço, representando as coisas do mundo, as preocupações, quem sabe pensando nas dívidas para pagar, né? Por quê? Porque ele está no mundo, está ainda no mundo. Mas temos que, né, aguardar o tempo futuro, né, que nos espera. Agora ele está nesse tempo presente. Então estamos passando por essa situação. Tá? Mas a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, mesmo passando por essa situação. Mas, continuando a leitura aí, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? O Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. E aí nós temos aqui uma imagem da nossa cidade. É a cidade celeste, na qual nós temos esperança. A nossa esperança está aqui, no céu, através do sacrifício vicário, no crer, no Filho, no unigênito Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, olha, ansiamos pelo momento em que adentraremos a casa do Pai eterno. Adentraremos a casa do Pai eterno e habitemos com Ele eternamente. Ansiemos, desejo, luta. Quando nós queremos uma coisa, nós não vamos à luta, não trabalhamos, não esforçamos. Pois é, a salvação, esse desejo, essa busca para entrarmos na casa do Pai é semelhante a uma pessoa quando quer adquirir alguma coisa, como um bem material, por exemplo. Nós vamos à luta, vamos à batalha, e almejamos, e trabalhamos, e trabalhamos 2 dias por um, e levantamos de madrugada, e trabalhamos final de semana, domingo, e vai, para buscar aquilo, não é verdade? Então, pois é. A coroa incorruptível é como uma luta contra o tempo também, né? Para alcançar algo. É como se fosse. Não que o nosso esforço físico vamos alcançar. Não é isso que eu quis dizer. Mas é uma dedicação a cada dia de santificação na vida para alcançarmos essa dádiva de Deus. Ali, nossa relação com o Pai não se dará provisoriamente, mas um tempo ininterrupto, ou seja, um tempo ininterrupto. Ninguém vai interromper. É um tempo eterno com o Pai, em que estaremos para sempre diante de sua santa presença. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 ao 5. Tá certo? Vai falar sobre este tempo ininterrupto, esse tempo eterno, esse tempo em que vamos estar para sempre na sua santa presença. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, amados, que nós esperamos. Muito bem, concluímos aqui a nossa leitura, a nossa aula desta semana, né? Na nossa conclusão, nós vamos dizer o seguinte, vamos ler a nossa conclusão. Olha, a doutrina da adoção nos mostra que somos filhos de Deus e que um dia fomos aceitos por Ele, por causa do seu grande amor. Tá certo? Fomos aceitos por Deus
por causa do seu grande amor. Falei lá no primeiro tópico, onde Deus poderia não termos adotado como filho. Poderia ter nos salvo, poderia ter, como ele fez, enviou seu filho para morrer, para nos salvar. Poderia termos salvo, nos ter salvo, mas não poderia não ter nos adotado como filho. Não é verdade? Mas por causa do seu grande amor, ele nos adotou como filho. E somos filhos por adoção, como diz a palavra de Deus. Olha, foi a obra de Cristo na cruz que tornou esse processo de adoção possível. Falamos também lá na verdade prática, onde existia uma possibilidade de sermos adotados. Não é verdade? Então, olha o que diz a verdade prática. A obra da salvação de Cristo, de Jesus Cristo, nos possibilitou ser adotados como filhos amados de Deus. Então, aqui, foi a obra de Cristo na cruz, que o processo que nos tornou isso possível. A obra de Cristo foi o processo que tornou isso possível. Por quê? Porque antes não era possível. Mas o processo da cruz do Calvário, isso é possível. Então todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário para tornar possível essa adoção. Amém, amados? Olha, agora nos tornamos herdeiro de todas as coisas juntamente com Cristo Jesus. Então, uma vez que isso foi possível, uma vez que eu creio, agora isso eu torno herdeiro com Cristo, sendo Cristo o primeiro, o Filho unigênito do Pai. E agora eu sou co-herdeiro com ele das coisas do Pai. Amém? Então, firmados na doutrina gloriosa da adoção, podemos nos sentir amados e cuidados por Deus em Cristo Jesus, pois somos objeto de seu inefável amor. Inefável. São objetos do seu inefável amor, do seu imenso amor, do seu infinito amor. Somos objeto. E o que é infinito? Não tem fim. O amor de Deus para nós, para conosco, não tem fim. É inefável. Não tem fim este amor. Amém, amados? Foi bênção para você esta aula? Dê um joinha, nos ajude a divulgar este trabalho. Esse trabalho é um trabalho que fazemos semanalmente e lançamos aí numa dificuldade tremenda para fazer este trabalho. Mas eu creio na obra de Deus. Eu creio que Deus ainda irá me dar condição para que eu dedique mais este trabalho, para que vidas venham alcançar, para que este trabalho possam trazer esclarecimento na tua mente, no teu coração, não só de alunos. Quem sabe você que não conhece a Cristo possa, por curiosidade, assistir às nossas videoaulas. E quem sabe o Espírito de Deus possa falar com você. Eu estou orando, eu oro para que este trabalho venha alcançar vidas para o reino de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos dê uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Que Deus em Cristo cuide de você. Em o nome de Jesus. Fique na paz, fique com Deus. Amém.